Olá pessoal, vamos começar aí mais uma aula. Hoje conteúdo aí para vocês tentarem fazer as atividades da aula 6, tá? Da atividade 6, que vai falar sobre sistema de equações, tá? O que é um sistema de equação? Nada mais é do que um conjunto de equações, tá? Você usa um sistema quando você tem várias incógnitas na mesma equação. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação com duas incógnitas, tá? Para mim determinar um resultado para essas duas incógnitas, né, um único valor para elas que satisfaça a igualdade, que satisfaça a equação, você precisa de um sistema, ou seja, você precisa de mais de uma equação com essas mesmas incógnitas. Então, o sistema de equação nada mais é do que um conjunto de equações para se determinar, né, valores de incógnitas, tá? Então, no geral, vai aparecer mais de uma incógnita e você vai precisar mais de uma equação, formando assim um sistema, um conjunto, tá? No caso aqui, a gente tem dois exemplos de duas equações, né? Cada um dos exemplos aqui tem duas equações envolvendo as variáveis ou as incógnitas x e y, tá? Então, aqui eu tenho x mais 2y igual a 4, y igual a x mais 1, isso é um sistema. E do outro exemplo eu tenho 2x mais y igual a 1 e 4x mais 3y igual a 7, um outro sistema. Ambos os sistemas têm as incógnitas x e y e eu preciso determinar esses valores, tá? Uma coisa interessante do sistema é que nem sempre o sistema pode ter solução, tá? Existem sistemas que não têm solução, que são chamados de sistemas indeterminados, tá? É quando a gente não consegue obter um resultado para os valores de x e y. Significa que existem infinitos valores para isso, tá? Então você não consegue determinar um único só, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou resolver aqui o sistema? Você vai poder resolver um sistema, ou seja, determinar esses valores de x e de y de duas maneiras possíveis, tá? Primeira maneira que eu vou ensinar aqui, que é o método da substituição, tá? Método da substituição, o que é isso? Você basicamente vai isolar uma das incógnitas em alguma equação do sistema. Então pega uma equação e isola uma das incógnitas, tá? E depois substitui esse valor da incógnita na outra equação. Por exemplo, esse primeiro sistema aqui, ó, se vocês observar, y é igual a x mais 1. Ó. Então aqui, nessa segunda equação desse sistema, eu já tenho o y isolado. Y é igual a x mais 1. Tá? Esse é o valor de y. O y vale x mais 1. Significa que na primeira equação, que é x mais 2y igual a 4, eu posso trocar o y por x mais 1. Então vai ficar x mais 2 vezes, ao invés de y, eu coloco x mais 1, que é o valor do y, igual a 4. Então, o que eu fiz aqui? Simplesmente troquei o y por x mais 1. Por que eu pude trocar o y por x mais 1? Porque no próprio sistema já deu uma equação que, em uma das equações, já diz que y é igual a x mais 1. Então eu posso usar esse valor para o y. E aí eu fico com uma equação com apenas a incógnita x. Então agora eu só tenho x na minha igualdade. E aí eu consigo determinar o valor desse x. Basta isolá-lo em um dos membros da igualdade, tá? Em um dos lados da igualdade. E aí você resolve com uma equação comum mesmo, tá? Então, o objetivo aqui de um sistema de equações é fazer com que você elimine uma das incógnitas nas equações. Então, você precisa aqui de duas equações porque você tem duas incógnitas. Você usa o conjunto dessas duas equações para tentar sumir com uma dessas incógnitas. Nesse caso, eu sumi com o y, porque eu troquei ele por x mais 1, tá? Então, ficou assim, x mais 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Isso que é igual a 4. E agora, ó, x mais 2x vai dar 3x, que é igual a 4, passa para lá, menos 2. Então, 3x que é igual a 2, x que é igual a 2 terços. X é igual a 2 terços, tá? Pego o 3 e passo dividindo. E aí o que acontece? Se x é igual a 2 terços, vamos achar o valor de y. Como é que eu acho o valor de y? Pegando novamente a igualdade. Eu tinha aqui y é igual a x mais 1. Então, y vai ser igual a 2 terços, que é o x que eu encontrei, mais 1. Y que é igual, e aí somando aí, né, você vai ter 2 mais 3, y que é igual a 5 terços. Então tá aí as duas igualdades, tá?
x igual a 2/3 e y igual a 5/3. Se você pegar esses valores e verificar aqui nas igualdades, vocês vão ver que vão dar uma igualdade verdadeira. Ó. Se eu substituir aqui o x por 2/3 e substituir o y por 5/3, e aí você vai ter 10/3 mais 2/3, que é 12/3. 12/3 nada mais é do que 4. 12 dividido para 3, 4. A mesma coisa aqui, ó. 5/3, que é o valor do y, vai ser igual a 2/3 mais 1. 2/3 mais 1 realmente é 5/3, porque 1 é 3/3, então 5/3. Ou seja, é a solução dessa equação, tá? É a solução desse sistema. X igual a 2/3 e y igual a 5/3. Você encontra um resultado para cada variável. Inclusive, esses resultados eles representam um par ordenado. Eles são dependentes um do outro, tá? Se o x é 2/3, o y tem que valer 5/3 nesse caso. Então, isso aqui forma o que a gente chama lá nas funções de par ordenado. 2/3, 5/3, tá? Par ordenado, que é a solução daquele sistema, tá? Inclusive, essa solução pode ser representada no gráfico. Se a gente fosse representar essa solução no gráfico, você tinha aí, ó, uma reta, aqui, se eu não me engano, as duas retas, uma é crescente e outra é decrescente. Então, você tinha uma reta crescente e uma decrescente. O ponto de encontro dessas duas retas é justamente esse ponto aí, 2/3 de x e 5/3 de y, tá? Então, o resultado de um sistema é basicamente o ponto de encontro, tá, dos gráficos de cada uma dessas equações. Tem uma equação que gera um gráfico no plano cartesiano, porque gera coordenadas x e y. Tem outra equação que gera outro gráfico com coordenadas x e y. O ponto de encontro desses dois gráficos é a solução do sistema, tá? Então, toda vez que você quiser determinar num gráfico o ponto de encontro de duas linhas, é só você montar um sistema com a equação dessas duas linhas. Pega as duas equações que geraram as linhas e aí resolve um sistema com elas. Você encontra o ponto de encontro, beleza? Por isso que é um par ordenado. A mesma coisa aqui no segundo exemplo, ó. Eu tenho duas equações, cada uma geraria um gráfico no plano cartesiano, porque gera coordenadas x e y, né? Cada uma delas, tá? Gera cada uma reta, tá? E o ponto de encontro dessas duas retas é a solução do sistema. Então, quer dizer, se essas duas retas realmente se encontrarem, elas vão ter uma solução aqui. Vão ter um valor x e um valor y, que é esse ponto de encontro, que no caso é a solução do sistema. Como é que eu encontro essa solução? Como é que eu encontro esse valor x e y que satisfaz um sistema? Faça esse processo. Pegue uma das equações e isole uma das incógnitas. Ah, mas lá na primeira você não isolou. Eu não isolei porque já estava isolado, tá? Mas aqui, ó, se vocês observarem, vocês não têm nenhuma incógnita isolada. Todas as duas equações trazem as incógnitas somando uma com as outras. Então você escolhe uma e isola. Claro, eu vou escolher a mais simples. Aquela que apresenta uma incógnita sozinha é mais fácil de isolar. Observa que o y aqui na primeira está sozinho, tá? Não tem número junto com ele. Então, isolar o y aqui é muito mais fácil. Y é igual a 1 e esse 2x passa para lá, menos 2x. Ó, muito mais fácil isolar o y aqui na primeira, porque o y ele não apresenta coeficiente, não tem número. Então, ele fica isolado, sozinho, sem número nenhum, tá? Isolou a incógnita? Substitui na próxima. Então, aqui, ó, 4x mais 3y igual a 7. Então, vai ficar 4x mais 3 vezes, quem que é o y? 1 menos 2x, tá? Igual a 7. Tá? Então, substituiu. O valor de y é 1 menos 2x. Então, onde tiver y, coloca 1 menos 2x. E aí você tem uma equação com apenas a incógnita x, ou seja, 3 e ali menos 6x, faz a multiplicação aí de chuveirinho, né, distributiva. E aí você vai ter menos 2x igual a 7, passa para lá, menos 3. Então, menos 2x é igual a 4, tá? E aí, x é igual a 4 dividido por menos 2. Então, x é igual, mais dividido por menos dá menos, 4 dividido por 2 dá 2. Então, x é igual a menos 2. Achei a coordenada x. O que eu faço? Volta lá na equação que você tinha isolado o y e
ache a coordenada y. Então, y vai ser igual a 1 menos 2 vezes o x, que é menos 2. Tá? Então, y vai ser igual a 1 mais 4. Y, que é igual a 5. Então, tá aí, ó, a solução desse sistema é o menos 2 e o 5. Tá? O x é menos 2 e o y é igual a 5. Tá? Se você verificar, ó, troca aqui o x por menos 2. Então, 2 vezes o menos 2 dá menos 4. Tá? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 5, menos 4 mais 5 é 1. Ok, satisfez. Aqui é a mesma coisa. 4 vezes o menos 2 dá menos 8. 3 vezes 5 dá 15. Então, menos 8 mais 15 dá 7. Certinho, essa realmente é a solução. Tá? Então, não tem muito segredo, gente. Você tem que eliminar uma incógnita, tá, de uma equação dessas. Tá? Em qualquer uma das equações. O primeiro processo para eliminar essa incógnita é o método da substituição. Isola uma das incógnitas e substitui na outra equação. Ok? Aqui um exemplo. Dados os pontos f de 2 igual a 5 e f de 3 igual a 7, determine a função ax mais b que passa por eles. Como eu disse, né, geralmente as equações de um sistema, por ter duas ou mais incógnitas, elas são consideradas funções. Elas podem ser representadas no plano cartesiano. Elas são gráficos, né, elas geram gráficos no plano cartesiano, geram pares ordenados, x e y no caso. Aqui eu quero aplicar a resolução de sistema para encontrar essa equação do tipo f de x igual a x mais b, que é uma equação do primeiro grau, tá? Que passa por esses pontos. F de 2 igual a 5 e F de 3 igual a 7. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Usando a lei de formação. Então vamos lá. Ó. Quem que é F de 2? F de 2 vai ser A vezes 2 mais B. Por que A vezes 2 mais B? Se o F, estou calculando F de 2, então olha, observa o 2. O 2 ele está no lugar do x. Então você vai trocar todos os x por 2. E aí deu isso. Tá? Como f de 2 é igual a 5, então a vezes 2 mais b vai ser igual a 5. Tá? Então, f de 2 igual a 5, então 5 é igual a 2a mais b. Troquei o f de 2 por 5. Tá? Troquei o x por 2. Tá? Deixa eu fazer aqui de maneira bem didática. Ó. F de x igual a x mais b. Essa é a lei de formação da função. Tá? E aí ele quer calcular o f de 2, que é a vezes 2 mais b. Observa que o 2 substituiu o x. E o f de 2 é 5, então o 5 vai substituir o f de 2. Então vai ficar 2a mais b. Essa é a nossa primeira equaçãozinha que eu tenho. Tá? Qual é a próxima equação? A próxima equação f de x igual a x mais b, e eu vou calcular o f de 3. Quem que é o f de 3? A vezes 3 mais b. F de 3 é 7, então 7 é igual a 3a mais b. Essa é a nossa segunda equação. Tá? Como é que eu gero uma solução para essas duas coisas? Tá? Como é que eu gero uma única solução para essas duas coisas? Fazendo o sistema. Tá? A gente vai pegar isso aqui e montar um sistema. 2a mais b, que é igual a 5, aqui, tá? E 3a mais b, que é igual a 7. Montei um sistema com as duas equações, a primeira e a segunda. Tá? E agora, né, o método da substituição fala o seguinte: você pode pegar qualquer uma das duas e isolar uma letra. Eu vou isolar o b aqui, porque o b está sozinho. Ah, mas poderia isolar ele aqui na outra? Poderia. Você pode escolher. Você que escolhe qual função você vai usar, qual equação e qual letra vai isolar. No caso aqui eu vou isolar o b na primeira. Então vai ficar b igual a 5. E aí esse 2a passa para lá, menos 2a. Então está aqui o valor de b. Agora eu vou usar esse valor de b na segunda. Então 3a mais b igual a 7 vai ficar 3a mais, quem que é o b? 5 menos 2a, que é igual a 7. Tá? Troquei o b por 5 menos 2a. E aí você tem a, que é 3a menos 2a, que é igual a 7 menos 5. Isso dá 2. Então você tem que a é 2. Certo? O a é 2. Pronto.
E o B? Para achar o B, volta aqui e aí você vai ter 5 menos 2 vezes o 2. Então, B vai ser igual a 5 menos 4, B que é igual a 1. Então, tá aí a solução. A é 2 e B é 1. Aí eu pergunto, quem é a função, então, que gerou, ou seja, que passa por aqueles dois gráficos? A função é essa, f de x igual, o A é 2, então 2x, e o B é 1, mais 1. Tá aqui a resposta. F de x é igual a 2x mais 1. Ou seja, para a gente encontrar essa função que passa por esses dois pontos, basta a gente identificar, né, ou encontrar os valores de A e de B aqui da formação da função, tá? Da lei de formação. E esse A e B é encontrado usando um sistema de equações. Ok? Método da adição, segundo método, tá, gente? Como eu disse, tem dois métodos. Um era aquele que a gente estava usando. Isola uma letra e substitui na outra equação. Beleza. Agora, o segundo método, o da adição. Esse método ele é muito interessante quando você tem equações com incógnitas que aparecem na mesma quantidade. Por exemplo, tem a mesma quantidade de y nas duas equações, ou a mesma quantidade de x nas duas equações. Esse método ajuda bastante, tá? Eu falo método da adição, mas aqui também pode entrar a subtração, tá? Adição ou subtração, tá? Pode ser usado essas duas operações aí para resolver o sistema. Um exemplo aqui, ó, Luana e Mariana foram para a papelaria, Lia e Mariana, né? Lia comprou 3 canetas e um lápis gastando 12,20 e Mariana comprou 2 canetas e um lápis gastando 8,60. As canetas eram do mesmo tipo e os lápis também. Quanto custou cada caneta e cada lápis? Então eu preciso encontrar o valor de cada caneta e cada lápis. Observa que você tem duas igualdades, tá? 3 canetas mais um lápis é 12,20 e 2 canetas mais um lápis é 8,60. Isso aqui é um sistema. Tá? É um sistema. Isso aqui poderia muito bem ser trocado por isso aqui, ó. 3 canetas mais um lápis é igual a 12,20. Tá? De forma matemática, né, a gente pode usar letras aí para não ficar escrevendo essas palavras enormes todo o tempo. Então, 2 canetas mais um lápis é igual a 8,60. Tá? Então, observa que a quantidade de lápis é igual. Tá? É igual. O método da adição, ele se aplica muito bem nesses casos em que você tem duas equações com a mesma quantidade de uma incógnita. Observa que a quantidade de lápis aqui, ó, é a mesma. Um lápis, nas duas equações. Então, quando eu somar, no caso aqui, subtrair essas duas equações, olha o que acontece quando eu subtrair essas duas equações. 3c menos 2c, 1c. 1l menos 1l, 0. 12,20 menos 8,60, 3,60. Tá? 12,20 menos 8,60, 3,60. E aí, olha o que acontece. 1c é igual a 3,60, ou seja, c é igual a 3,60. Pronto, você já chegou na solução. Em uma das soluções, c é igual a 3,60, ou seja, cada caneta custou 3,60. E isso, gente, é possível porque quando você tem quantidades iguais e faz a subtração, ó, um lápis menos um lápis dá 0. Você já cancela uma das incógnitas. Sobra apenas outra incógnita, né? Uma caneta é igual a 3,60. Tá? Então, é isso que acontece no método da adição, ou subtração, como eu disse aqui, né? Se você tem os dois valores positivos, você vai subtrair um do outro. Se os dois valores fossem negativos, aí você somava um com o outro, porque aí um positivo com um negativo dá 0. E aí aqui daria 5 canetas, tá? Se fosse um dos valores negativos, ok? Mas como os dois valores são positivos, você faz a subtração entre as duas equações, subtraindo termo por termo, tá? Então, subtrai lá o C com C, o L com L, ou seja, letra com letra, letra com letra e número com número. E aí você vai chegar em um resultado. Então, C é 3,60, ou seja, cada caneta é 3,60. Aí pergunta, mas e cada lápis? Aí você escolhe qualquer uma das equações que você tem, vou escolher a primeira. 3C mais um lápis é igual a 12,20. E substitui o C pelo valor que você encontrou. Então, 3 vezes 3,60
mais um lápis é igual a 12 e 20. Ou seja, 9, 10 e 80 mais um L é igual a 12 e 20. Então, 1L é igual a 12 e 20 menos 10 e 80. E aí, 12 e 20 menos 10 e 80 vai dar 40. E aí aqui vai dar 11, tira 10, 1,40. Ou seja, cada lápis custou 1,40. Tá? O lápis é 1,40. Beleza? Então você tem aí o valor de cada caneta, 3,60, e o valor de cada lápis, 1,40. E esse método ele é interessante justamente porque você já elimina, né, logo de cara, sem fazer manipulações nenhuma, você já elimina uma das incógnitas para achar um valor. Achou um valor, você substitui na outra para poder encontrar o outro valor. Tá? Então, de qualquer forma, você vai substituir uma coisa na outra equação. Por isso, você precisa das duas equações. Tá? Aqui um exemplo de método da soma, né? A gente vai fazer isso aqui pelo método da soma. Aí você fala, mas não tem quantidades iguais. Não tem quantidades iguais. Mas se você observar, também não tem incógnitas sozinhas, incógnitas sem números. Todas as incógnitas aqui aparecem com números, tá? Então, isolar uma incógnita dessa se torna um pouco mais complexo. Por exemplo, deixa eu isolar o x aqui, isolar o x ali. Aí vai ficar 2x igual a menos 7 menos 3x, menos 3y. Tá? Observa que 2x, eu quero isolar o x. E aí o que acontece? X é igual a menos 7 mais 3y sobre 2. Observa que gera uma fração, se você tentar isolar isso aqui. Por que gera uma fração? Porque você tem uma quantidade maior de y, de x e de y. Você tem uma quantidade maior de incógnitas. Ó. 2x, 3y. Então, você isolando uma dessas letras, você vai ter que passar ou esse 2 dividindo, ou vai ter que passar esse 3 dividindo, tá? Dependendo da letra que você for isolar. Então, nesses casos, quando você não tem letra sozinha, sem números, o ideal é você tentar usar o método da adição, ou o método da subtração, que é somar uma com a outra. Mas você fala, mas não tem quantidades iguais, mas você pode manipulá-las para que essas quantidades fiquem iguais. Como isso aí é igualdade, gente, ó, 3 é igual a 3. Se eu multiplicar essa primeira por 2 e multiplicar a segunda por 2, continua sendo uma igualdade. Então você pode usar dessas manipulações, através da multiplicação dos dois lados ou a divisão dos dois lados, para gerar igualdades equivalentes. Então esse sistema aí, tá? Se eu multiplicar essa primeira equação por 3 e multiplicar essa segunda por 2, tá? Aí você fala, mas por que 3 e 2? Eu estou pensando aqui, ó, nesses dois valores. 2 e 3. Ó, tem um 2 aqui na de cima, multipliquei a de baixo por 2. Tem um 3 aqui na de baixo, multipliquei a de cima por 3. Tá? Então, eu estou pensando nesses dois valores, ó, por 2 e por 3. Então, olha o que acontece quando eu multiplico a outra equação pelo valor de uma incógnita da equação anterior. Ó, 3 vezes 2 dá 6x, 3 vezes 3 dá 9y, igual 3 vezes menos 7 dá menos 21. Tá? Essa equação é equivalente àquela primeira. Ela só aumentou 3 vezes, mas como é a igualdade, se você aumentar os dois lados da igualdade, não altera o resultado. Tá? A mesma coisa aqui, ó. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 4y, 8y. E 2 vezes menos 9, menos 18. Então, ó, peguei a primeira e multipliquei por 3. Por que eu multipliquei por 3? Porque tinha 3 na segunda. Tá? Peguei a segunda e multipliquei por 2. Por quê? Porque tinha 2 na primeira. Observa que o x aqui, ó, para as quantidades de x ficarem iguais, eu tenho que pegar e multiplicar cada uma delas pelo valor da outra. Então, eu peguei esse 2x e multipliquei por 3. Peguei o 3x e multipliquei por 2. Aí você gera duas quantidades de x igual. E aí, né, se você tem duas quantidades iguais, pode subtrair uma da outra. E aí 6x menos 6x dá 0. E aqui 9y menos 8y dá 1y, que é igual menos 21 menos o menos 18. Tem que tomar cuidado com isso, ó. Eu estou subtraindo. Então, menos 21 menos o menos 18, tá? Vai ficar menos 21 mais 18. Isso dá menos 3, tá? Menos 3, ok? Então,
Então, cuidado aqui na hora que for subtrair os números. Está subtraindo dois números negativos. Então, menos 21 menos o menos 18. Vai dar menos 3. Tá? E agora, pronto. Ó, você tem aí que y é igual a menos 3. Encontrou o valor de y. E o valor de x? Escolhe qualquer uma das igualdades que você tenha. Qualquer uma mesmo. Tá? Vou escolher a primeira. 2x mais 3y igual a menos 7. Tá? E substitui o y. Então, 2x mais 3 vezes menos 3 é igual a menos 7. 2x menos 9 é igual a menos 7. 2x é igual a menos 7 mais 9. 2x que é igual a 2. X que é igual a 2 dividido por 2. X que é igual a 1. Então, está aí o valor de x. Você tem novamente um par ordenado. 1 e menos 3. Par ordenado do gráfico cartesiano, do plano cartesiano e solução para esse sistema. Então, a solução aqui, né, seria essa aqui, 1 e 3. Tá? Solução do sistema. Beleza? Agora que você conhece os dois métodos, né, observando o sistema, qual método você acha mais adequado para resolver cada um do sistema? Bem, tá vendo que aqui o y está isolado, né? Então, isso aqui seria melhor usar o método da substituição, tá? Método da substituição, ou seja, pegaria o 4x mais 5y igual a 26 e substituiria o y por x menos 3. Então, x menos 3. Ok? E aí, você faz aqui e você encontra x igual a tanto lá no final. E depois substitui novamente aqui e aí você vai ter o valor do y, tá bom? Então, método da substituição. E nessa aqui, qual método você usaria? Nessa aqui é melhor o método da adição. Por que o método da adição? Porque se eu somar essas duas equações, ó, 3y menos 3y dá nada. E aqui dá 3x igual a menos 15. Aqui eu estou somando as duas. Por que eu estou somando? Porque eu tenho duas quantidades opostas, ó. 3y menos 3y. Então, eu tenho que juntar, ou seja, somar essas duas coisas para que esses y se anulem. E aí fica 3x igual a menos 15. E aí você acha que x é igual a tanto e depois volta lá e acha o y. Tá? Então, dois métodos. Pode usar qualquer um dos dois em qualquer sistema, dá para resolver, só que dependendo do método que você usar, pode ser que o sistema, a solução seja um pouquinho mais complexa ou menos complexa. Tá? Se você já tem aí letras sozinhas, o ideal é você usar o método da substituição. Se você tem letras que apresentam quantidades iguais, o melhor é você usar o método da adição. Tá? Adição para quantidades iguais ou quantidades todas diferentes, mas aí você faz a manipulação, tá? E substituição quando você tem letras sozinha. Inclusive aqui dava para usar a substituição também, mas aqui a adição fica muito mais fácil porque você já tem os 3y, 3y, tá? Mas dava para isolar o x aqui na segunda, ó. Menos 11 mais 3y, tá? Dava para usar aqui também. Porém, a adição, se você for possível usar a adição ela resolve mais rapidamente o sistema. Ok? Para encerrar, o último exemplo aí, um probleminha. Numa prova de 20 questões, um aluno fez 16. Sabe-se que ganhava 5 pontos em cada resposta certa e perdia 2 em cada resposta errada. Quantas respostas ele acertou? Então, a prova tem 20 questões. Tá? Então, eu vou contar aqui o número de acertos e erros, certo? Acertos e erros. Então, se a prova tem 20 questões, o número de acertos mais o número de erros tem que dar 20, tá? Ele fez todas as 20 questões, tá? Então, o número de acertos mais o número de erros é 20, tá? E aí, ele fez 16 pontos. Cada questão certa ganhava 5 pontos e cada questão errada perdia 2 pontos. Então, aqui, 5 vezes o número de acertos menos 2 vezes o número de erros vai ter que dar o total de pontos que ele tirou, 16 pontos. Tá? Então, observa, cada acerto vale 5 pontos. Então, se eu pegar o número de acertos e multiplicar por 5, eu vou ter a pontuação dele. Cada erro perde 2 pontos. Então, quantidade de erros multiplicada por menos 2 vai dar a pontuação, tá? Então, juntando essas duas coisas, tem que dar 16 pontos ao todo, beleza? É um sistema, duas igualdades gera um sistema.
que eu faço para resolver esse sistema? Usa qualquer método que você acha melhor, tá? Aí a pessoa fala, mas qual método eu vou usar? Pode usar o método da substituição, que é aqui, ó, A, que é igual a 20 menos E, e aí substitui na outra, que é 5 vezes 20 menos E, menos 2E, igual a 16, ou seja, 100 menos 5E, menos 2E, igual a 16. Então, aqui eu tenho menos 7E, que é igual a 16 menos 100. Então, menos 7E, que é igual a menos 84. E aí, E, que é igual a menos 84, dividido por menos 7. Isso aí vai dar mais 84 dividido por menos 7 dá 12. 12. Então, ele errou 12 questões. Se ele errou 12, então a quantidade de acertos foi 20 menos 12. A quantidade de acertos foi 8. Ou seja, ele acertou 8. Se ele errou 12, ele acertou 8. Método da substituição. Beleza? É uma maneira. Tá? Mas e se eu quisesse usar o da adição? Poderia também, gente. Então, o método que você vai usar depende de você. Você é que escolhe o método que você quer usar, tá? Como é que eu vou usar o método da adição aqui nesse problema? Da mesma forma que a gente usava nas anteriores, ó. Eu preciso de quantidades iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2E aqui embaixo, e aqui embaixo só tem 1, ou aqui 5A, tá? Escolhe uma delas para você eliminar. Eu vou eliminar o E, vou multiplicar a primeira por 2. E aí você vai ter o seguinte, 2A mais 2E igual a 40. E aqui 5A menos 2E igual a 16. Só multipliquei a primeira por 2. Por que eu fiz isso? Porque agora se eu juntar essas duas, ó, esse 2E com menos 2E some. Então fica 7A igual a 7A igual a 56. 7A igual a 56. Então, A, que é igual a 56 dividido por 7. 56 dividido por 7. Então, 8 acertos. E a quantidade de erros? Escolhe qualquer uma das equações. Claro que eu vou escolher a primeira lá, né, que é a mais simples de todas. E aí substitui, ó, 8 mais E é igual a 20. E é igual a 20 menos 8. É igual a 12. Ou seja, é a mesma solução que você obteve na anterior. 8 acertos e 12 erros. Tá? 8 acertos e 12 erros. Não tem como chegar em outro resultado diferente se os cálculos estiverem todos corretos. O método que você vai usar, você que determina. Tá? Claro que existem alguns critérios para você avaliar. Como aqui você tem quantidades sozinhas de A e de E, você pode usar a substituição se quiser. Tá? Isola uma dessas letras e substitui na outra. Ou se você quiser igualar as quantidades aqui e somar ou subtrair, também é escolha sua. Beleza? Bem, pessoal, essas foram a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima.